Oi pessoal, aqui é o professor Lucas e a gente vai corrigir a nossa prova que a gente fez semana passada, né? Alguns avisos, as questões estavam embaralhadas, então vocês responderam ela, né, a prova de forma que as questões estavam embaralhadas, mas eu vou corrigir aqui conforme eu fiz a prova, conforme, né, eu coloquei as questões. Então, a primeira questão que eu coloquei foi essa questão dissertativa, falando sobre o processo, né, de industrialização. E aí eu vou questionar, né, qual foi o papel da industrialização para a transformação das cidades no século XVIII e para vocês também apontarem dois fatores que contribuíram para essa transformação. Então, lembrando que a industrialização e o processo de urbanização eles são intrínsecos, né? A industrialização vai fomentar a urbanização e a urbanização vai fomentar a industrialização. Então, um desses fatores vai ser que a industrialização vai permitir a aglomeração das pessoas nas cidades, devido ao êxodo rural. Então, as pessoas saem do campo, vão para a cidade, a gente vai ter um crescimento das cidades, uma aglomeração de pessoas cada vez maior. Isso vai fazer com que, né, o sistema público urbano, a questão dos transportes, a questão dos serviços, seja ampliado para atender, né, essa população toda que saiu do campo e foi para as cidades. Então a gente tem aí a aglomeração das pessoas nas cidades, o crescimento das cidades, o êxodo rural, das pessoas que vieram do campo para a cidade, né, e assim o desenvolvimento dos transportes, o desenvolvimento dos serviços no meio urbano. Essa era a resposta mais completinha que eu esperava de vocês. A segunda questão, eu queria que vocês assinalassem as questões, as afirmativas corretas sobre a divisão internacional do trabalho. Lembrando que a divisão internacional do trabalho é aquele papel que cada país, né, na produção internacional, na produção, no comércio internacional, desempenha. Então, lembrando que os países em desenvolvimento vão produzir, né, produtos manufaturados e agropecuários, enquanto que os países ricos desenvolvidos também vão produzir produtos agropecuários, mas produtos também industriais com alta tecnologia empregada. Então, essas eram as alternativas corretas. Alguns países subdesenvolvidos, além de exportadores tradicionais de matérias-primas para os países desenvolvidos, exportam também produtos manufaturados, como calçados, tecidos, automóveis, que são produtos com menor tecnologia empregada. Aqui os automóveis, né, com grande tecnologia, mas calçados e tecidos, produtos com menor valor agregado, com menor tecnologia aplicada. A segunda afirmação, as empresas multinacionais instaladas nos países subdesenvolvidos remetem boa parte dos seus lucros aos países desenvolvidos. Isso acontece, né? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Nike. A Nike está no Sudeste Asiático, mas o lucro da Nike não fica em Taiwan, não fica, né, no Vietnã. Ele vai para a sua filial, né, para a sua, na verdade, sede nos Estados Unidos. Então, né, a produção é em outro local, mas o lucro, o dinheiro da produção vai para a sua sede no seu país de origem. A terceira afirmação, bens manufaturados exportados para os países subdesenvolvidos geralmente têm preços mais baixos e menor valorização no mercado internacional. Sim, é a questão, né, dos calçados, dos tecidos que o Brasil produz, por exemplo, eles têm um menor valor de mercado em relação a produtos mais tecnológicos. A quarta afirmação estava errada, porque ela fala que a transferência de tecnologias e a proibição de remessas de lucro para o exterior tornaram-se importantes mecanismos utilizados pelas empresas multinacionais instaladas na América Latina. Não é essa transferência de tecnologia das empresas multinacionais para os países da América Latina e também não há essa proibição de remessas de lucro. Essas remessas de lucro, que é justamente essa passagem do dinheiro dos países em desenvolvimento para as sedes das empresas, ela acontece. Na verdade, ela é muito comum. A quinta afirmativa, que também estava correta, essas empresas multinacionais utilizam da vasta mão de obra barata, das matérias-primas e do baixo custo, incentivos fiscais, frequente inexistência de legislação ambiental dos países subdesenvolvidos. Sim, elas se instalam nesses países subdesenvolvidos por causa, né, da maior mão de obra barata, proximidade com as matérias-primas, isenções fiscais e todos os outros fatores que vão atrair essas empresas para os países em desenvolvimento. Essa outra questão sobre a Revolução Industrial, né, a alternativa correta sobre a Revolução Industrial, e era a primeira afirmativa aqui, né, a criação da máquina a vapor e a utilização do carvão mineral foram grandes marcos da primeira Revolução Industrial, sim, como conferir as outras, a B, né, a segunda. A exploração do trabalho artesanal era intensa e que os trabalhadores não tinham conhecimento de todo o processo de produção. Na verdade, o trabalho não era artesanal, já era um trabalho maquinofatura, né? Já era um trabalho tecnificado. A terceira, durante a deflagração desse processo,
ocorreu a proibição dos trabalhos feminino e infantil nas fábricas, pelo contrário, né? O trabalho feminino não era proibido, mas também não era muito comum, mas o trabalho infantil era muito comum durante a Revolução Industrial, né? E a última afirmação, a descoberta da eletricidade e a invenção do motor à explosão revolucionaram o processo de produção em razão de favorecimento do aumento da produtividade. Essa questão também parece estar correta, mas a gente está falando aqui do primeiro processo de revolução industrial, que tem a ver com a questão da utilização do carvão e das primeiras máquinas a vapor. Essa outra questão dissertativa, falando sobre os países do Japão e da Europa, que vem enfrentando um grande problema nos seus meios urbanos, né? Qual que era o problema? O problema é o envelhecimento da população, porque a gente tem uma baixa taxa de natalidade, né, menos pessoas nascendo e uma alta expectativa de vida, ou seja, as pessoas falecendo mais e mais idosas por causa de toda, né, a oferta de serviços que é muito boa, serviços de saúde, serviços de qualidade de vida, culturais, né, então isso faz com que a expectativa de vida cresça. E aí o que poderia ser feito para solucionar esse problema, porque se a gente tem menos pessoas nascendo e pessoas mais idosas, a gente vai ter uma questão aí no mercado de trabalho. Não vai ter gente para entrar no mercado de trabalho. A gente poderia resolver isso atraindo imigrantes, né, de outros países, de outras regiões, mas o problema na Europa e no Japão também isso acontece, né, é que existe um forte preconceito contra os imigrantes, né, a questão da xenofobia contra a cultura do outro, contra a outra pessoa que não é do meu país, que não é da minha nacionalidade. Era essa a resposta que eu esperava de vocês também. Essa outra questão sobre o processo de urbanização na Índia, eu queria as respostas incorretas. Urbanização na Índia, respostas incorretas. A primeira afirmação: a urbanização na Índia teve início ainda durante seu período colonial, no início do século XX. Sim, ainda, né, no começo ali das relações com a coroa britânica, a urbanização já começa na Índia. A segunda afirmação: nos últimos anos, houve um aumento do fluxo de pessoas que saem do campo para viver nos centros urbanos. Na verdade, a Índia ainda é um país extremamente agrário, a maior parte da população ainda está no meio rural, né? A terceira afirmação: a abertura para o mercado estrangeiro na Índia teve início com a instalação de transnacionais no país. Essa alternativa está correta, né? Então também houve essa abertura do mercado, da industrialização, da urbanização através da abertura do capital estrangeiro, principalmente de empresas inglesas, por causa da relação colonial com a coroa britânica. E a quarta afirmação: o rápido crescimento urbano na Índia não tem sido um problema, pois as cidades indianas possuem infraestrutura para receber um novo contingente populacional. Também não é o que a gente observa, né? As cidades indianas, elas concentram muitas pessoas e com isso muitos problemas aparecem, como a falta de saneamento, como a falta de estruturas como escolas, como hospitais, para atender toda essa população. Lembrando que a população indiana é a segunda maior do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas. Essa outra questão tinha um texto, né, que falava sobre os booms imobiliários na América Latina, também, né, na Índia, em Joanesburgo, em Seul, na Coreia, né, na Rússia, na Europa de modo geral. E aí, na verdade, né, o que eu estou questionando é sobre para vocês dizerem a afirmativa correta sobre a questão da falta de moradia nos ambientes urbanos, né? Ou seja, dessa não oferta de moradia, que é um grande problema nos centros urbanos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então a gente está falando aqui de urbanização. A resposta correta era a última aqui, ó. A urbanização tem sido um meio fundamental para a absorção dos excedentes de capital na produção do sistema capitalista. Isso quer dizer que o meio urbano ele concentra muita população e essa população ela acaba se tornando um exército de reserva, né, de mão de obra de reserva. Quando a gente tem muita população num local, principalmente no sudeste asiático, o valor dessa mão de obra vai ser menor, né? Então é muito fácil demitir um funcionário porque tem sempre 10 querendo a vaga dele, tem sempre 10 desempregados tentando arranjar um emprego. Era essa a questão aqui, né, dessa mescla do sistema urbano, do desenvolvimento industrial, mas também do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento, né, da economia mundial capitalista. Essa outra questão tinha uma tabelinha aí, né, com as cidades, a sua população e os países, e aí, né, eu questionava também, a gente poderia afirmar o quê? Então,
A alternativa correta era essa segunda. A maioria dos grandes centros urbanos mundiais são hoje hipertrofiados, ou seja, eles têm problemas marcados pela pobreza, desemprego, saturação de serviços públicos e precariedade na qualidade de vida, tendo em vista o grau de desenvolvimento dos países onde encontram. Porque os grandes centros urbanos, ou seja, de maior população, não estão nos países desenvolvidos, estão nos países em desenvolvimento, né? Então, os países desenvolvidos têm mais problemas urbanos do que os países desenvolvidos. Era isso que eu queria que vocês observassem e refletissem nessa questão. A última questão, falando sobre o setor urbano e industrial na China, a alternativa correta era sobre as zonas econômicas especiais, que são áreas do território chinês destinadas à atuação do capital estrangeiro para a instalação de indústrias voltadas à exportação, né? Tem essa outra questão aqui das zonas econômicas especiais, que são áreas do território chinês destinadas à atuação do capital estatal. Não, o capital estatal é o capital do governo, do Estado chinês. As zonas econômicas especiais, elas atraem capital estrangeiro, né? Empresas estrangeiras para investirem na China. Tudo bem, pessoal? É isso. Anotem as dúvidas. Podem me chamar no WhatsApp se vocês tiverem dúvida sobre alguma questão. Valeu, muito obrigado e tchau, tchau.